Quanto a 100. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Eu queria que você fizesse uma análise da atuação da equipe do Grêmio hoje. Se ficou de bom tamanho a vantagem de 1-0, ou se é uma vantagem pequena. E também falasse do Ferreira, começando desde o início, fazendo uma boa dupla ali com o PP no ataque do Grêmio. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Eu acho que toda vantagem que você leva para uma decisão, seja ela qual for, é uma pequena vantagem, mas é uma vantagem. Então a gente procurou buscar um resultado melhor, mas o Juventude dificultou bastante e é aquele nosso mesmo problema, né? Toda hora muita gente fora, toda hora, dessa vez aqui, jogadores que poderiam nos ajudar já jogaram a Copa do Brasil, jogadores importantes ainda, um ou outro continuam no departamento médico, o próprio Mateuzinho voltando depois da Covid, praticamente ele treinou somente ontem. Então nós tivemos muitos problemas novamente. Enfrentamos uma equipe que estava muito bem na partida, veio muito bem na Série B. Conseguimos o placar, eu acho que o mais importante de tudo é o placar magro, mas com respeito ao nosso adversário é sempre uma vantagem. Agora tem mais 90 minutos lá em Caxias. Renato, pela experiência em Copas, com o desempenho, com tudo que aconteceu no jogo, qual é o tamanho da vantagem que o Grêmio está levando para o jogo para Caxias? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, eu assisti todos os jogos da Copa do Brasil e o Grêmio foi o único que jogou em casa e venceu sua partida. Então, os outros adversários que não conseguiram essa pequena vantagem estão numa desvantagem muito grande, ter que buscar o resultado fora de casa. Então, aquilo que eu falei, não tem jogo fácil, não tem. Em qualquer competição, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Libertadores, todos os jogos são difíceis. A gente buscou, apesar de todos os nossos problemas, nós buscamos e conseguimos uma pequena vantagem. Então, é uma partida de 180 minutos, nós jogamos os primeiros 90 minutos aqui na Arena e agora tem mais 90 minutos lá em Caxias. O adversário também vai ter que se expor, né? Porque vai ter que buscar o resultado. E até lá pode ter certeza que nós vamos ter jogadores que não estavam 100% hoje e que estavam fora, que de repente vão voltar em condições melhores. Renato, o Grêmio venceu, mas o Diego Souza mais uma vez não teve uma boa atuação, além de não ter marcado. A que se deve esse momento ruim do Diego Souza? E o retorno do Jean-Pierre pode favorecer o futebol do Diego Souza? Pode ajudar ele a melhorar e voltar a ter uma boa fase? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Não, Bruno, o Diego, dentro do jogo, ele se esforçou, ele procurou nos ajudar. O problema do Diego é aquela falta daquele meia que a gente não tem. Então isso dificulta um pouquinho também no meio campo, dificulta um pouquinho também as nossas jogadas mais ofensivas. No momento que a bola chega no Diego, toda hora a gente tem que improvisar ali no meio. E o Jean é um jogador que está muito tempo parado e ele não se encontra nas melhores condições. Por isso que eu coloquei ele hoje faltando uns 20 minutos, por aí, 20, 25 minutos. Você vê que ele está longe ainda da melhor forma física e técnica dele, mas é um jogador que a gente tem que começar a colocar aos poucos para ele readquirir a condição tanto física como técnica dele. É um jogador importante para a gente, mas está bem longe ainda das condições. E aí entra aquele problema que eu falo, sem os meias, menos não estando 100%, a gente precisa começar a colocar o Jean. Mas com muito cuidado, porque ele está longe da melhor forma dele e, além do mais, ele ficou muito tempo parado. Renato, o Grêmio começou em um ritmo jogo e logo após marcar o primeiro gol não conseguiu dar sequência a esse ritmo, aquela intensidade. Deu espaço para o Juventude e o Juventude acabou crescendo. A que se deveu essa queda de desempenho dentro da própria partida? E ainda sobre o Jean-Pierre, como é que foi o processo de fortalecimento desse jogador nas últimas semanas, ele que sentiu contra o São Paulo? Como é que você vê a sequência para esse jogador? Matheus Dávila, Band. Não, o primeiro tempo foi bastante pegado, tanto do lado do Grêmio como do lado do Juventude. As duas equipes tiveram algumas oportunidades. No segundo tempo, a partida caiu bastante.
Mas é aquilo que eu falo, se você for botar na conta, não é desculpa não. Acho que essa vantagem, pelos problemas todos que a gente vem vivendo aí, ela foi boa, porque só no jogo de hoje nós tínhamos o Mateuzinho, que praticamente treinou ontem, um treinamento praticamente básico, fraco, depois de pôr muito tempo com a Covid. Então, é um jogador que é importantíssimo para a gente. Praticamente estava com 50% de suas condições. Temos o Maicon fora, o Jean voltando depois de muito tempo, longe da melhor forma dele. Colocamos o Ferreirinha aí, que se desgastou bastante, nos ajudou bastante enquanto ele estava em campo, mas por causa do desgaste eu procurei colocar o Tassiano justamente ali para fazer aquela ala. E é um jogador de meio de campo também que poderia ajudar no meio, porque a gente começou em determinado momento a perder justamente o meio de campo, porque nós tínhamos o problema do Mateuzinho, tínhamos o problema do Jean. Então são dois jogadores de meio de campo que precisam estar bem e não estavam na partida de hoje, por isso que eu coloquei justamente, tirei a velocidade pelo lado. Gostaria de continuar com a velocidade, mas coloquei justamente o Tassiano aí para ajudar a fechar o meio, porque nós tínhamos dois jogadores realmente, um voltando de lesão de muito tempo e o outro voltando da Covid, que todo mundo sabe que no momento que você tem a Covid, você fica bastante fraco. Então, conversei bastante com o Mateuzinho, ele me convenceu a jogar, ele foi muito na vontade, na garra, eu fiquei conversando com ele o tempo todo, durante a partida toda. Mesmo assim, praticamente aí treinou apenas ontem, ele, dentro daquilo que ele poderia apresentar, ele nos ajudou bastante. Boa noite, Renato. Você viu o jogo, a gente que estava vendo o jogo, via você, a impressão que dava era que estava um pouco mais nervoso na orientação do time, parece que um pouco mais temeroso, especialmente ali com a formulação dos garotos em campo. Você estava mesmo preocupado com a combinação dos garotos no ataque? Como é que foi a orientação para esses jovens e qual foi a tua avaliação deles em conjunto? Porque ali tinha Mateuzinho, Isaac, Ferreira e Pepe, que até acho que já jogaram nas categorias de base. Como é que tu avalia eles e se eles vão te dar dor de cabeça ali na frente para te colocá-los no campo, colocá-los juntos ou não nas partidas a partir de agora? São jogadores que têm nos ajudado bastante, são os garotos, né? Eu procuro dar bastante oportunidade para eles, mas a gente peca no entrosamento, porque toda hora é uma equipe totalmente diferente, por vários problemas que a gente vem tendo, e são jogadores importantes que estão voltando, jogadores importantes que estão fora, então a gente depende muito dos garotos, aí tem a falta de entrosamento e a falta, muitas vezes, da experiência. Então, muita gente cobra por que não joga sempre a mesma equipe. Sabe, é uma pergunta que há 4 anos ela é feita. É tão simples a resposta, mas tão simples a resposta, porque a cada 3 dias eu vivo falando para vocês, não tem condição de colocar a mesma equipe em campo. E outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte, já que vocês gostam sempre da mesma equipe em campo, né? Quer dizer, vocês não querem saber os problemas que o clube tem, que o treinador tem. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, quando que vocês iam conseguir ver os garotos jogarem? Você sempre teria que jogar a mesma equipe. É a pergunta que eu faço para vocês. Vocês já se fizeram essa pergunta? Não, né? Então eu faço essa pergunta para vocês. Tanto falo dos garotos, e os garotos a gente dá uma lapidada, tem aproveitado bastante os garotos. Se fosse jogar sempre a mesma equipe, esses garotos não teriam chance. Então, devido a muitos problemas, devido que a cada 3 dias não tem condições de jogar a mesma equipe, a gente tem colocado os garotos para jogarem e os garotos têm nos ajudado bastante. Agora, todo jogo vai ter aquele problema, por falta de entrosamento e a falta de experiência. Renato, hoje o Ferreirinha começou de titular jogando pelo lado direito. A gente notou que ele, além de fazer as funções de ataque, também voltou bastante para ajudar na marcação ali por aquele lado. Qual a tua avaliação da partida de hoje dele e se ele se credencia a ser o reserva imediato do Alisson? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Não, mas não é o problema de ser o reserva imediato do Alisson, do PP, com qualquer um que seja. Eu tenho um grupo, dependendo dos problemas, a gente procura improvisar. Eu sei que o Ferreirinha foi bem hoje, ele se desgastou bastante, por isso que ele saiu na metade do segundo tempo, mas ele foi muito bem. Às vezes você precisa improvisar, ele gosta de jogar pelo lado esquerdo,
entendeu? O Everton gosta de jogar pelo lado esquerdo, o PP gosta de jogar pelo lado esquerdo, o Luiz Fernando gosta de jogar pelo lado esquerdo. Então, são muitos jogadores que gostam de jogar pelo lado esquerdo e às vezes eu preciso improvisar um deles lá pelo lado direito. Foi o que aconteceu hoje com o Ferreirinha, mas o Ferreirinha vem treinando bem, todas as oportunidades que ele vem recebendo, ele vem entrando bem. Hoje ele nos ajudou novamente, então até por falta de experiência, por um desgaste maior de entrosamento também. Funções características, né? Tinha o Jean-Pierre, mas estava voltando ainda de lesão, estava no banco e o Grêmio ainda está no mercado buscando esse meia. Quais são as dificuldades do time em começar a partida sem um meia clássico, sem um camisa 10 tradicional? Leonardo Miller, da RBS TV. Não, Leonardo, o meia de uma equipe é o cérebro do time, na maioria das vezes. Então o meia ele faz muita falta. E nós temos o Jean, que o Jean está muito tempo parado. Voltou hoje, jogou uns minutos, mas dá para perceber que ele ainda está longe da melhor forma física e técnica dele, por isso que a gente está tendo todo o cuidado com ele. E o meio faz muita falta, e a gente tem que improvisar. Mas muita gente não vê isso, muita gente só cobra. Atrás do meio a gente está. E é aquilo que eu falei, a gente vai ao mercado, a gente está observando, está buscando, mas essa é uma pergunta que, de repente, lá para a semana que vem a gente tem a resposta dela. Boa noite, Renato. Eu queria pedir para você explicar o que você pensou exatamente na substituição do Ferreirinha pelo Tassiano, né, tirando um jogador de velocidade, e se você acha que, na prática, deu certo o que você pensou. Aline Nastari, Esporte Interativo. Deu muito certo, Aline. Deu muito certo porque eu conheço meus jogadores, conheço o grupo, e estava vendo que a gente estava perdendo o meio. O Ferreirinha estava bastante desgastado. Eu coloquei o Tassiano justamente por isso, ali pelo setor dele, porque o Tassiano é um jogador de meio de campo que iria nos ajudar bastante a fechar o meio. Foi o que aconteceu. Então chegou um determinado momento que o Ferreirinha estava desgastado e a gente já estava praticamente perdendo o meio de campo. Então foi essa a minha intenção, de colocar um jogador ali. E depois ainda coloquei o Tassiano por dentro, porque é um jogador que tem muita força na marcação, até porque eu senti que o Lucas também estava bastante desgastado, principalmente jogando do lado do Mateuzinho, que só fez um treinamento ontem, estava voltando aí depois de praticamente 10 dias com Covid. Então é muito perigoso. E além do mais, o Jean estava em campo voltando praticamente depois de 4 meses. Então justamente foi por isso, colocar um jogador que é de meio de campo pela beirada, justamente para fechar e ajudar o nosso meio de campo, já que nós estamos com muitos problemas por ali. Renato, a dificuldade que o Grêmio encontrou contra o Juventude, apesar da vitória, reforça ainda mais a estratégia de vocês de descansar os titulares no Campeonato Brasileiro, dá mais ainda argumento para você preservar os jogadores na segunda contra o Bragantino. E o Maicon, como é que está a situação dele? Ele sentiu alguma dor? Eduardo Moura, do GE. Vamos descansar hoje, uma vitória magra, mas é uma vantagem que nós temos, vamos curtir essa vitória hoje, a partir da manhã já tem treinamento, a partir da manhã eu falo com o departamento médico, vejo das reais condições de alguns jogadores, fazer a revisão médica, ver se ninguém sentiu algum tipo de problema grave no jogo de hoje, procurar saber o que estão lá, se vão poder sair do departamento médico, enfim, são muitos problemas e um jogo atrás do outro. Mas vamos aguardar aí 24 horas e a partir de amanhã eu vejo qual é a equipe que vai enfrentar o Bragantino na segunda-feira, até porque a cada 3 dias nós temos uma decisão. Jogos importantes no Campeonato Brasileiro, jogos importantes na Copa do Brasil. A gente não para. Clube grande assim, a cada 3 dias está em campo e com muitos problemas de Covid, de jogador machucado, jogador voltando de lesão. E as cobranças estão aí o tempo todo, ninguém dá trégua. Mas é por isso que eu sou pago e a partir da manhã eu começo a pensar na equipe que enfrenta o Bragantino. Obrigado, Renato. Boa noite, Renato. Dr. Paulo Luz é o próximo a conceder a entrevista.